Amém. Graças a Deus. Nós estamos na última mensagem aqui sobre a família e Deus abençoou poderosamente ali na Renovo. Foi uma bênção. O pastor Gessé ministrou e foi bênção. E hoje, uma família alinhada com Deus muda gerações. Nós temos de entender que uma decisão, ela muda gerações. Se nós nos posicionar, a nossa geração vai ouvir a palavra de Deus. Né? Quero ler novamente Salmo 112, versículo 1 e 2. Foi lido pelo Micael aqui no começo. Ele diz: Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes ou a sua descendência serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Vamos orar? Lembre de orar pelos irmãos, pela irmã Maria, amém, pela vida dela, pela vida da Kélita, pela sua casa, pelos demais. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a Tua graça, Senhor, Tua misericórdia, Pai, sobre a vida daqueles que não vieram, Pai. Peço pela vida da irmã Maria, sua casa, pela vida da Kélita, Pai. Peço, Senhor, pela vida, em nome de Jesus, Senhor, do William Christian, que evangelizamos, ó Pai, que haja uma transformação do vício na vida dele, Pai. Uma libertação, Senhor, da sua alma que está aprisionada, Pai. Oramos pela vida dele, Pai. Pai, eu peço, Senhor, por todos, ó Pai, pela minha vida, Senhor, que agora, Senhor, nossos corações sejam, Senhor, terra férteis e a Tua palavra semente poderosa, Pai, e possa frutificar, Senhor, e crescer e dar frutos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, que nossa mente, nossos corações sejam mentes e corações ensináveis nesta noite, Pai. Eu oro em nome de Jesus pela Tua misericórdia, usa a minha vida, amém. Eu lembro que na família da minha mãe ninguém era crente. Ninguém. Minha mãe, meus avós, da parte da minha mãe. E aí, eles moravam na mesma cidade, minha mãe e meu pai. E meu pai, ele fez um namoro evangelístico. Isso é diabólico. Ele era crente, minha mãe não era, e ele foi namorar ela. Eu falo que é diabólico por quê? Porque o diabo, ele pode destruir a vida de uma pessoa que está na igreja quando ela arruma um namorado lá fora que não é crente, que a gente nunca sabe. Eu conheço uma menina em Tupã, a esposa do Simar, ela não era crente, ele namorou e eles estão firmes, entende? Mas eu conheço também a minha cunhada, que não era crente e hoje está divorciada. E sofreu muito na mão do marido. Muito, mas muito. Sofreu muito. Então é uma roleta russa, ou seja, é uma coisa que pode acontecer ou não pode. E no caso do meu pai, foi uma coisa que aconteceu e minha avó evangelizou minha mãe, orou pela minha mãe e ganhou minha mãe para Jesus. Meu pai só queria namorar ela. Mas minha avó não. Minha avó era uma mulher de oração até hoje, entende? Minha avó tem os joelhos até cascudo de oração. Hoje ela não ora mais porque ela não consegue ajoelhar por causa da coluna. Tem osteoporose, entendeu? Mas até então ela tinha, entendeu? Então ela orava, ela anda, ela é normal, mas ela não consegue fazer como antigamente. E eles tiveram 12 filhos, entendeu? Meu avô era pastor, meu avô ele pastoreou, o pai dele era pastor, o pai dele foi da presbiteriana e depois foram para a Assembleia de Deus. E Deus honrou que minha mãe fosse para o Senhor. E a minha mãe e meu pai, graças a Deus, foi aonde que veio a minha geração. E hoje eu tenho meus filhos, que eu tenho orado por eles para estar em casa, na casa do Pai, estar junto com Deus. E faz uma diferença. Faz uma diferença quando você toma algumas decisões. Por isso que o texto ele é bem enfático. Toda mudança geracional começa com uma decisão espiritual. Uma família alinhada com Deus muda gerações. Vivemos em um tempo de grande preocupação com o futuro. O pai se preocupa com a educação dos filhos, com a profissão, com a estabilidade financeira, com a segurança, mas a Bíblia ela faz uma pergunta mais profunda. O que estamos transmitindo para a nossa geração? O que estamos transmitindo espiritual para a nossa geração?
Porque toda geração recebe alguma herança. Alguns recebem patrimônios, outros recebem traumas, infelizmente. Outros recebem valores, outros recebem fé. O Salmo 112 nos mostra que existe uma herança superior a todas as outras, e o salmista não começa falando de dinheiro. Não começa falando de influência, não começa falando de poder político, ele começa falando de um homem que teme ao Senhor. Porque toda transformação geracional verdadeira começa quando alguém decide levar Deus a sério. Na nossa casa só vai permanecer se alguém decidir levar Deus a sério. A Bíblia nunca apresenta a família apenas como um grupo de pessoas vivendo na mesma casa. A família é apresentada como o principal ambiente de transmissão de fé. Deus nunca planejou que a próxima geração conhecesse a Ele apenas através do templo. Outros transferem essa responsabilidade. O que a igreja pode fazer pelos meus filhos? Eu vou congregar numa igreja que tem um ministério infantil todo pronto para meus filhos. Eu ouvi pessoas falando assim. Porque eles transferem a responsabilidade para a igreja, não que a igreja não deixa de fazer. Mas o que acontece na fé de gerações de criança acontece através das mesas, das conversas, dentro dos lares, das orações e da vida cotidiana. O grande objetivo não é criar filhos bem-sucedidos, apenas isso. O objetivo é formar homens e mulheres apaixonados por Jesus e pela palavra de Deus. Esse é o objetivo de toda a família cristã. Porque o sucesso sem Cristo termina nessa vida. Mas uma fé genuína, ela alcança eternidade. Ela alcança a eternidade. Então a mudança geracional começa no temor ao Senhor. Alguém tem que dizer, eu temo ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O versículo não começa com os filhos. Começa com uma pessoa. Toda renovação geracional começa quando alguém decide temer a Deus. O temor do Senhor é o fundamento da vida espiritual. Não significa pavor, o medo de Deus. Significa reverência. Significa reconhecer que Deus tem a última palavra. O temor do Senhor muda as prioridades dentro de uma casa. Muda as decisões. Muda os hábitos. Muda as conversas. Muda a maneira como a família vive. Observe algo importante. O texto não diz bem-aventurado o homem perfeito. Porque o legado espiritual não nasce da perfeição, nasce da dependência de Deus. Não é que esse homem é perfeito. É porque o coração dele é voltado para Deus, ele teme a Deus. Então qualquer coisa que ele for fazer, ele diz, Deus vai agradar disto? Qualquer coisa que ele for tomar para a sua família, ele vai dizer, Deus vai agradar disto? A minha família vai estar indo nessa direção. É da vontade boa e agradável de Deus? Filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais que amam a Jesus. Precisam ver arrependimento. Precisam ver oração. Precisam ver a Bíblia aberta. Precisam perceber que Cristo é real na vida dos pais. A fé não é transmitida principalmente por discursos, mas por convicções visíveis. Por uma vida transformada, onde os filhos podem dizer, meu pai ou minha mãe é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Isso é muito importante. Porque o temor do Senhor faz toda a diferença na vida dos que estão no nosso lar. Dos que estão junto com a gente. Uma família, quando ela te vê lá fora e ela sabe que você tem um temor de Deus, ela diz, desliga a música, vamos esperar um pouco, porque fulano de tal está aqui, ele é crente. Ele reconhece o temor de Deus na sua vida. Você está numa festa de família e de repente começa, antes de beber, eles esperam você ir embora para tomar as decisões deles, mas eles veem que você teme a Deus, que você não é igual a eles. Há uma diferença. Um filho aprende a negociar financeiramente, uma filha aprende a conversar, aprende a viver uma vida lá fora
com o exemplo dentro de casa, é uma transformação completa. Vive uma vida plena diante de Deus lá fora, por causa do que nós passamos para eles. A verdadeira herança que um pai e uma mãe pode passar é a palavra de Deus. O texto ele é maravilhoso, ele diz, bem-aventurado aquele homem, aquela que teme ao Senhor, e seu prazer, volta no versículo 1, seu prazer, tem grande prazer nos mandamentos do Senhor. Grande prazer, o salmista faz questão de acrescentar isso. O homem não apenas teme a Deus, ele ama a palavra. Ele tem prazer nos mandamentos, ele encontra alegria em Deus. Isso é extremamente importante. Porque a maior herança que podemos deixar não é dinheiro, é paixão, prazer por Deus. Pela palavra de Deus, que é o alimento da nossa alma. Muitos pais ensinam os filhos a amarem esportes, a amar carreiras, a amar conquista, mas esquecem de ensinar os filhos a amar a Cristo. A maior vitória de uma casa é quando os filhos aprendem que Jesus vale mais do que qualquer coisa. Amar a palavra de Deus. Eu sempre tive essa preocupação. E eu corri atrás que meus filhos aprendessem, lessem a palavra de Deus. A Catherine leu a Bíblia antes dos 12 anos. O Mark antes dos 12 anos. Micael já leu o Novo Testamento, está nos Salmos. E eu quero até antes dos 12 anos ele lê a Bíblia inteira. Esses dias eu passei para ele, assistir o Bible Project, que tem em português, que fala de toda a Bíblia. É um vídeo que vai explicando. É um vídeo teológico e até para adultos, quase. E aí eu falei com a família, com alegria no meu coração, a pessoa, para que ele é uma criança? Eu falei, porque eu quero que ele ama a palavra de Deus. A pessoa ficou assim. Eu falei, porque eu quero que ele ama a Bíblia. Tudo que é da Bíblia eu quero que ele assiste. Aquele outro que tem um desenho, Jesus Book, que eu também tenho em português, ele assistiu a maioria. É proibido você, filho, assistir qualquer vídeo no YouTube se você não assistir Jesus Book, ou desistir Bible Project. Tem que assistir. Se você não assistir, você não vai assistir mais nada. Era uma exigência minha. E ele cumpriu a exigência. Ele assistia. E assiste ainda. E aí ele está lendo os Salmos. Por quê? Porque quando um pai teme ao Senhor, há uma diferença muito grande. Mas ele precisa amar a Bíblia para que seus filhos amem a Bíblia. Deuteronômio 6, Deus ordena, não vou ler tudo, mas essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. É abrir o cérebro, literalmente enfiar a Bíblia dentro. Literalmente isso. É colocar para assistir o Jesus Book ou assistir o Bible Project. É dizer, você vai assistir os desenhos antes de você assistir qualquer coisa. Você vai assistir os desenhos da Bíblia. Isso é inculcar na cabeça, é colocar a criança. É comprar, ela é uma criança que está numa idade, compra a Bíblia que tem desenhos. Cresceu, compra outra. Quer ler uma Bíblia em mangá, compra uma Bíblia em mangá para ela. Faça o que quiser, mas é inculcar a palavra de Deus. A palavra deveria estar no coração dos pais, nas conversas das casas, nas rotinas familiares, nos relacionamentos. O plano de Deus sempre foi uma fé compartilhada entre gerações. Toda geração minha tem de ouvir a palavra de Deus. Uma família que mudou gerações. Tem um exemplo na Bíblia que eu amo muito esse exemplo, que é a vida de Lloyd, Eunice e Timóteo. Está em 2 Timóteo, no capítulo de número 1 e 5. Quero ler o que Paulo está falando com Timóteo. Na presença... Não, é 1 e 5. 2 Timóteo 1 e 5. Capítulo 1, versículo 5. Isso. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lloyd, a sua avó, e na sua mãe Eunice, estou convencido de que também habita em você. Observe a progressão. Habitou na avó, depois habitou na mãe, e depois habitou em Timóteo. 3 gerações. Quero abrir um parênteses.
Você não viu o nome do pai? Você viu o nome do pai? Não? Você sabe por que o nome do pai não está? Porque o pai era um homem grego. O pai de Timóteo era grego. Timóteo tinha documentação da Grécia, ele tinha documentação, ele era um estrangeiro. O pai dele não era crente. Não era crente. Se converteu depois, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas o que nós sabemos é que quem é luz, transmite a luz. Pastor, eu tenho medo porque eu vim para a igreja e meu marido não é crente. Eu falei assim, você vai transmitir a luz, irmã. Aí eu sempre volto nesse texto. Elas transmitiram a luz para o menino que ele não escolheu os deuses. Ele não escolheu os atos pagãos. Ele não escolheu as idolatrias, as prostituições. Ele não escolheu a vida lá fora. Ele escolheu estar na fé. Uma mesma fé. Uma mesma paixão por Deus. Uma mesma herança espiritual. Timóteo tornou-se um dos maiores líderes da igreja primitiva. Mas antes de ser discipulado por Paulo, ele foi discipulado dentro de casa. A coisa mais difícil para um pastor é pegar um filho de crente que não sabe nada de Deus. Porque dói o coração. Saber que ele está dentro de uma casa que tem 20, 30 anos de crente, 40 anos de crente e não sabe nada de Deus. Aí você chega numa escola bíblica, pergunta, as crianças não sabem nada de Deus. O professor faz perguntas básicas, não sabem nada de Deus. Se você não ensina, ela não vai saber. Se eu não ensino, ela não vai saber. A melhor coisa é quando o Micael chegou uma vez em casa da Renovo e falou, pai, assim que o professor perguntou, eu fui o mais primeiro a responder, porque nós tínhamos lido um tempo atrás isso. Ele tinha lido. Nem fui eu que fui lá e li para ele. Ele, pai, foi exatamente, na minha mente brilhou assim. E aí eu respondi, e o professor ficou feliz e falou assim, nossa, que rapidez para responder. Isso alegrou o meu coração. Por quê? Porque ele leu. Alguém precisa transmitir. A avó decidiu transmitir, a mãe decidiu transmitir, alguém precisa transmitir, e Paulo ele só ajeitou Timóteo para o ministério, porque pela fé ele já estava em Deus. Havia uma avó que amava a Deus, havia uma mãe que amava a Deus, havia um filho que aprendeu a amar a Deus. E Paulo ainda diz no capítulo 3 e 15, Paulo ainda fala algo impressionante. 2 Timóteo 3 e 15 ele diz, desde a infância, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Desde criança. Timóteo cresceu ouvindo as Escrituras, cresceu ouvindo a palavra, cresceu cercado pela verdade. E o resultado, quando Deus o chamou, já havia um fundamento. A próxima geração não precisa apenas de entretenimento cristão. Precisa conhecer as Escrituras. Sabe por que os filhos vão para a faculdade e desviam? Porque eles não conhecem as Escrituras. E isso não é algo falado da boca para fora. Uma pesquisa nos Estados Unidos de pessoas que eram cristãs, que abandonaram a fé, feito pelo Barna Groups, que é um dos maiores pesquisadores da fé cristã nos Estados Unidos. Foram nas faculdades, gastaram meses fazendo essa pesquisa. E a pesquisa era, você era crente? Sim, eu era crente, hoje eu não sou mais. Eu saí na faculdade, eu saí do evangelho, algo semelhante assim, ou no ensino médio. E aí perguntou, você já leu a Bíblia toda? Não leram a Bíblia toda, sabe? 80% nunca leram a Bíblia toda. 20% que ficaram firmes na fé, liam a Bíblia todos os dias. Liam a Bíblia todos os dias dentro da pesquisa. Precisa amar a Bíblia, precisa saber o que Deus diz. Os nossos filhos precisam disso. O Evangelho é a maior potência que podemos passar adiante. Quando o salmista afirma lá no versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra, no versículo 2 do Salmo 112, a sua descendência será poderosa na terra, logicamente os judeus estão pensando sobre domínio, sobre dominar espaços. Precisamos perguntar para nós hoje que poder é esse?
O mundo pensa em influência, Deus pensa em transformação. O maior poder não é econômico, não é político, não é cultural, o maior poder é o evangelho. Eu não lembro o nome dele agora, mas o Micael chegou com uma nova semana passada em casa e disse: pai, estávamos estudando sobre a princesa Isabel e a escravatura. Eu virei para ele: sabe como que acabou os escravos lá nos Estados Unidos, quando acabou a lei e acabaram com a lei, filho? Você sabe que foi um cristão político que se levantou e lutou contra donos de escravos, contra os políticos da época. Foi um cristão, Wilberforce, acho que é o nome dele. Hã? Ele foi aquele que lutou. Ele diz: não podemos escravizar pessoas porque elas são imagem de Deus. E ele diz: como vocês, cristãos, pastores, gente que vai à igreja tem escravos? Ele falava assim. Um homem cheio de Deus. Porque o maior poder é o evangelho. Paulo declarou Romanos... Oi? Não, não é esse não. É Wilberforce, alguma coisa assim. Paulo declarou Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Versículo 2. Versículo 2, de 112. A sua descendência será poderosa na terra. E Paulo escreveu, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que transforma gerações não é o dinheiro, é o evangelho. O que transforma famílias não é prosperidade, é o evangelho. O que quebra ciclos de pecado não é a força humana, é o evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo que faz a diferença. A pergunta que devemos fazer: estamos preparando nossos filhos para ter sucesso, ou estamos preparando nossos filhos para amar Jesus? Porque alguém pode ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Mas quem encontra Cristo encontra a vida. Quem encontra Jesus encontra a vida. Tem um exemplo contemporâneo. Esses dias estava trabalhando junto com o pastor Maxwell para a gente falar sobre família, sobre como passar para as gerações, e aí a gente estava lembrando de uma pessoa, Billy Graham. Billy Graham é um nome muito conhecido. Quando pensamos em impacto geracional, poucos nomes são tão conhecidos como Billy Graham. Billy Graham pregou para 1.200.000 pessoas num lugar. Nós estamos falando de pregar para Goiânia. Nós estamos falando para pregar para toda Goiânia sair para um campo e os microfones levantados e Billy Graham pregar para Goiânia inteira. Todo mundo sair das suas casas e ir para lá. Nós estamos falando desse tamanho. Você está imaginando esse tamanho? Milhões ouviram o evangelho através dele, presidentes o consultaram, nações foram alcançadas, mas antes de existir um evangelista, existia uma mãe. Moral Coffee Graham. Era uma mulher profundamente comprometida com a palavra de Deus. Sua casa era marcada por leituras bíblicas, oração, disciplina espiritual. Chegava na porta e gritava, todos os nomes dos filhos eles vinham para casa fazer a leitura bíblica e a oração. Ela não sabia que seu filho pregaria para multidões, mas sabia que queria criar filhos que amassem Jesus. Isso nos ensina algo poderoso. Você não controla o tamanho do impacto do futuro. Muitas mães e pais pensou apenas uma pessoa comum. Mas foi uma mãe comum que ajudou a formar Billy Graham. Foi uma mãe comum que ajudou a formar Wilberforce para lutar contra a escravatura nos Estados Unidos. E assim por diante, uma mãe comum formando filhos que impactam as gerações. Foi uma avó comum que ajudou a formar Timóteo. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas comuns que permanecem fiéis. Ainda dá tempo da gente fazer muito pelos nossos filhos. Mesmo que eles sejam grandes, ainda dá tempo. O maior legado não é deixar algo para os filhos, é deixar algo dentro dos filhos. Aí? Ainda dá tempo da gente. Deus faz coisas extraordinárias através de pessoas comuns que permanecem fiéis. O maior legado não é deixar algo para os filhos, é deixar algo dentro deles. Há uma enorme diferença. Quando eu era adolescente, numa idade de 13,
Eu comecei a estudar à noite para trabalhar. E aí todos os amigos meus fumavam. E aí um dia eu fumei com um amigo meu, filho de crente ainda, né? Mas não é crente, precisa converter. E aí um dia eu comprei um maço de cigarro. Eu fumei um cigarro. Quando eu estava subindo, uma voz falou assim, chupeta do capeta. Gritou no meu ouvido. Eu joguei fora. Gritou no meu ouvido, parece que alguém gritou lá do outro lado da rua. Eu não sei quem gritou, irmãos. E eu não sei se foi no interior da minha alma o que meus pais já tinham me ensinado. Não consegui. Joguei fora. Joguei fora aquele maço de cigarro. Na realidade, eu esmaguei ele. Esmaguei tudo. Não joguei assim para deixar lá para o próximo, não. E aí foi passando os anos. Passou mais uns 3, 4 meses, eu decidi que eu ia batizar. Era isso que eu queria para Deus. Você pode deixar uma casa, pode deixar dinheiro, pode deixar propriedades, mas tudo isso pode desaparecer. Por outro lado, quando você deixa amor por Jesus, quando você deixa amor pela palavra, quando você deixa uma vida de oração, quando você deixa uma fé genuína, isso atravessa gerações. Nós estamos falando do meu bisavô, que foi para a igreja presbiteriana, chegando em mim, chegando nos meus tios, chegando no meu pai, chegando nas famílias. A fé que entrou na minha mãe, chegando no meu tio Clóvis, que é pastor lá no Espírito Santo, chegando na sua casa. O salmista não fala sobre riqueza herdada, ele fala sobre uma descendência abençoada, e não há nenhuma bênção que não esteja nem nós, quando nós estamos debaixo de Deus. Porque Deus está interessado em formar gerações que o conheçam. Então por isso é muito importante a gente estar buscando ao Senhor e entender as nossas responsabilidades. Passar para a próxima geração a palavra de Deus, passar para a próxima geração um legado, passar para a próxima geração algo que vai fazer mudança. Tirar tempo, entende? Eu monto devocionais e mando para a Cat. Ela vai ler, eu não sei, o Mark, a gente conversa, a gente fala. São coisas que eu tenho de ir fazendo. Às vezes eu paro, aí eu tenho de voltar e orando constantemente, entendeu? Orando constantemente. Minha irmã outro dia falou, você é o intercessor dos seus filhos. E ela tem razão. Ela tem razão, eu sou mesmo, eu tenho de ser. Tem de ser na idade do Micael, tem de ser na idade. Eu sempre fui no quarto, orava por eles, na porta do quarto deles, sempre fazendo isso, sempre fazendo. Vou lá hoje, oro pelo Micael. Levante de manhã, eu vou lá e oro por ele, sempre fazendo, porque precisa ser feito. Amém. Alguém precisa temer a Deus e precisa buscar Deus pela família. Precisa buscar a Deus. Eu contei um testemunho uma vez aqui. Vou contar de novo. Havia uma mãe que ela orava todos os dias pelo filho. E aí o filho chegava da bebedeira, da gandai, chegava dos lugares, e aí o filho, quando chegava, via os joelhos da mãe ali dobrados, joelhos, e entrava no seu quarto e ia dormir. E aí dia após dia, sua mãe levantava e dormia logo após ele ter chegado, 2 horas da manhã, 3 horas, ela ficava lá orando. E um dia ele chegou, a mãe não estava orando. A mãe foi dormir. E ele olhou, estranhou, e aí ele deitou na cama, e assim que ele deitou na cama, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele sonhou que havia uma corda puxando ele dentro de um balde numa cisterna escura, tenebrosa, e ele via coisas nas paredes, mas ele via uma luz, e ele olhava para aquela luz, e aquela luz ia dando esperança para ele, e ele ia subindo. De repente, aquela corda soltou. E ele começou a descer para a escuridão, e ele começou a gritar, e gritar, e gritar. E aquilo começou a afobar ele, e a mãe dele correu lá e perguntou, ele contou. Ela disse, hoje eu parei de orar por você, filho. Que eu acreditava que você não ia vir para Cristo. Venha para Cristo. Orou por ele, ele foi para Cristo. Não desistamos da nossa família. Lutemos por ela. Sente na mesa e ora. E abençoa os seus filhos, abençoe as pessoas. Na hora do almoço, se você tem a oportunidade, na hora da janta, num domingo, com a sua família. Sente e ora. Eu sento e oro e faço a mesma oração.
abençoa o Mark, abençoa a Catherine, prospera eles, abençoa o Micael. Sempre a mesma oração, e isso não é reza. Isso é insistência com Deus para que Deus abençoe eles. É dizer, Deus abençoa os meus filhos. Abençoa minha casa, abençoa minha esposa, Senhor, abençoa. Alguém tem de levantar. Alguém tem de levantar. Um casal de pastores foram para várias conferências e eles decidiram ir numa conferência do David Wilkerson porque a igreja estava morrendo, os filhos não queriam saber da igreja. E aquele casal chegou ali e disse, pastor David Wilkerson, a gente precisa de uma direção. A igreja está morrendo, nossos filhos não querem saber de Jesus. E o pastor, vamos orar, orou e o Espírito de Deus disse, fala com ela. E o pastor olhou para ela e disse assim, Deus está mandando te dizer uma palavra de que você me trocou pela televisão. Você passava horas orando pela igreja e pela sua família. E você me trocou pela televisão. Você precisa voltar para mim. Ele falando, se Deus estivesse entregando uma mensagem para ela. Você precisa orar. Você estava sendo o suporte da igreja e da família. E ela foi para casa com aquela palavra. É isso. Se a gente não tomar bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que ama a sua palavra, que ama os seus mandamentos. Precisamos temer ao Senhor, realmente reverenciar o Senhor e realmente amar a palavra de Deus. É isso que faz a diferença na nossa família. É isso que vai fazer. É isso que vai fazer a diferença na nossa casa. É isso que vai fazer a diferença com os nossos filhos. E não é tarde de pegar uma família, pegar um irmão, pegar um parente, pegar um pai e ler a Bíblia com ele, estudar alguma coisa. Nunca é tarde da gente fazer isso. Existe uma verdade que a igreja precisa ouvir novamente. O evangelho está sempre apenas uma geração de distância do esquecimento. Não porque o evangelho perde poder, mas porque ele precisa ser anunciado. Toda geração precisa ouvir novamente sobre Jesus. Toda geração precisa ser discipulada. Toda geração precisa conhecer as Escrituras. E a maior tragédia não é uma igreja pequena, não é uma igreja que perde a palavra, é uma família que perde a palavra. A maior tragédia é uma geração que cresce sem amar a Cristo. Juízes 2:10 diz, levantou outra geração que não conhecia o Senhor. Sendo que Deus disse que a responsabilidade era dos pais. Deus nunca disse que a responsabilidade dentro dos lares era de Moisés, ou dos sacerdotes, sumos sacerdotes, ou dos levitas. Disse os pais inculcará na cabeça dos filhos. E isso deveria nos assustar, não porque Deus deixou de agir, mas porque alguém deixou de transmitir. A seguinte não conheceu. O que aconteceu? A chama não foi passada. A história da igreja mostra isso repetidamente. Como é que morre uma igreja na Europa? Porque pais e famílias desistiram de Deus. Onde as famílias param de falar de Jesus, a fé enfraquece. Porque a igreja é formada por famílias. O pastor pode pregar o que for pregado. Os maiores teólogos estavam na Europa. Dos maiores teólogos, a maioria deles escreveram grandes teologias sistemáticas. Mas a culpa não é deles, a culpa é da geração que não passou a palavra. A geração que vai para casa nos domingos, depois que fecha a porta do templo, e vai embora para casa e pega as suas Bíblias e põe em qualquer lugar e só volta a pegar elas no domingo. Onde as famílias param de falar de Jesus, a fé enfraquece. Onde a Bíblia deixa de ser central, a próxima geração se perde. Onde Cristo deixa de ser amado, o Evangelho se torna apenas tradição. O Evangelho morre em uma casa quando ninguém mais conversa sobre Jesus. O Evangelho enfraquece em uma família quando a Bíblia permanece fechada. O Evangelho desaparece de uma geração quando aqueles que receberam a verdade deixam de transmiti-la. Por isso, nosso chamado não é apenas frequentar culto, é formar discípulos. É amar Cristo diante dos nossos filhos. É abrir as Escrituras, é transmitir a fé.
É garantir que a chama não pare conosco. Que os nossos filhos amem a Jesus, que os nossos netos amem a Jesus, que os nossos bisnetos amem a Jesus. Eu sou grato pelo meu bisneto. Que a próxima geração não apenas herde um sobrenome, mas herde nossa fé. Preste atenção nessas perguntas que eu vou fazer agora, porque elas vão mexer com a gente. Eu tentei bolar algumas perguntas junto aqui, falei, eu preciso fazer umas perguntas e elas mexem com a gente. Presta atenção, elas precisam ser respondidas individuais. Se a chama da fé dependesse exclusivamente da minha família, ela estaria crescendo ou se apagando. Se a minha família fosse a única crente aqui no bairro, o que aconteceria? O evangelho está sendo transmitido dentro da minha casa ou está terminando na minha geração? Quando meus filhos pensam em mim no futuro, eles se lembrarão de alguém que amava Jesus? Se meus netos reconhecerem a Jesus no dia, será por causa das sementes espirituais que eu estou plantando hoje? Quando Deus olha para a minha família daqui a 50 anos, Ele encontrará apenas descendentes ou encontrará discípulos? A Bíblia ocupa espaço real dentro da minha casa ou apenas na prateleira? São perguntas difíceis que precisam de respostas hoje. A semana, todo sermão eu gosto de colocar uma aplicação para a semana, a gente põe no grupo da igreja. Pensando na próxima geração, primeira aplicação, ore intencionalmente pelos seus filhos. Se tiver filhos, ore pelo nome deles, fale o nome deles. Fale o nome deles. Se não tiver, ore pelos filhos espirituais, ore pelos sobrinhos, netos ou pelas crianças da igreja. Ore para que amem a Jesus mais do que amem o mundo. Compartilhe segundo um testemunho de fidelidade de Deus. Conte para alguém mais jovem algo que Deus fez na sua vida. Não deixe que a sua experiência com Deus morra em você. Conte sobre Deus para alguém. Leia um trecho da Bíblia com alguém da família. Não precisa ser longo. Um salmo, um evangelho, uma parábola. O objetivo é mostrar que a palavra tem lugar dentro da sua casa. Leia com alguém a palavra de Deus. Ore pela família de verdade. Ore pela família de verdade. Escreva uma oração para a próxima geração. Escreva uma página, uma carta, uma oração, algo que expresse seus sonhos espirituais para seus filhos e netos. Convide alguém para caminhar com Cristo, um filho, um amigo, um vizinho, um colega, ore por ele e compartilhe Jesus. Porque a fé não é preservada apenas dentro da família. Ela também é multiplicada quando a igreja continua anunciando o evangelho. Uma família alinhada com Deus muda gerações. Uma geração apaixonada por Jesus transforma a próxima. E uma igreja que transmite o evangelho mantém a chama acesa até que Cristo volte. Até que Ele volta. E a melhor coisa que a gente tem é chegar no céu em família. De sangue. De sangue. Qual é a nossa preocupação com a nossa família, com a nossa geração? Será que estamos orando, intercedendo, buscando de verdade? Será que realmente estamos gritando o nome deles diante de Deus, dos nossos filhos, filhas, dos nossos parentes? Que o Senhor não permita que a chama da fé pare em nossa geração. Que os nossos filhos vejam Cristo em nós, que nossos netos conheçam o nome dele. Que a nossa casa seja um lugar onde Jesus é amado, honrado e anunciado. Que levante famílias que transmitem a fé e preservem o evangelho e deixam legado eterno. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Amém.